Aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, minhas irmãs, servos e servas de Deus. Louvo ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de poder estar aqui no canal Palavra de Esperança. Antes de entrar na mensagem de hoje, quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curte, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o vosso irmão em Cristo, José Roberto, e sempre trazendo uma palavra de reflexão e também às vezes orando pela sua vida, e você também pode deixar o seu pedido de oração aqui no canal Palavra de Esperança. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje eu quero falar sobre a vida de alguns profetas, não literários, entre eles Abraão e Jacó. Você sabia que Abraão e Jacó também eram profeta? E nós vamos falar desses profetas. Conhecemos profetas literários como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Malaquias. São profetas que escreveram os textos sagrados. Mas eu quero falar dos profetas não literários, dos profetas que não escreveram. E os mais conhecidos, que é mais pregado hoje, é sobre o profeta Elias, Eliseu e João Batista. Mas eu quero falar dos profetas que não escreveram, entre eles Abraão e Jacó. Vamos para o texto sagrado. Eu não vou estar lendo todos os textos para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero falar o nome desses profetas e como eles foram usados por Deus de uma maneira gloriosa. Isso não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos entender o profeta Natã. O profeta Natã também é um dos profetas falado, porque ele profetizou no reinado de Davi. E o profeta Natã foi um homem que Deus usou poderosamente para falar com Davi, está profetizando ali no tempo do rei Davi. Isso nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortina. Só fiz a leitura desse texto. Qual foi as duas profecias mais conhecidas que nós conhecemos do profeta Natã ao rei Davi? Foi exatamente quando Davi propôs construir o templo. Então Deus usa o profeta Natã para dizer que não era ele que deveria construir o templo, mas sim Salomão. Antes de Deus falar com Davi, nós observamos que Natã cometeu um equívoco. Quando Davi falou então do desejo do seu coração, Natã até falou para Davi: faz, porque Deus é contigo. Mas Deus corrigiu o profeta e disse: Natã, quem lhe deu ordem para dizer a Davi? Vai lá e conserta. Então Natã volta e corrige o seu erro. E eu quero fazer uma observação aqui, que o profeta de Deus também pode errar, meu querido, porque o profeta de Deus, ele é homem, é ser humano. Isso não quer dizer que ele é um falso profeta. Ele tem aquela boa intenção. Então nós temos que tomar muito cuidado de não confundir a voz de Deus com o pensamento de nosso coração. A outra profecia, nós vemos também Davi pecou, e o profeta Natã também mais uma vez usado por Deus, dessa vez para repreender a Davi, quando Davi comete um adultério e um homicídio. Ali no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o profeta Natã é usado para repreender a Davi. Este é um dos primeiros profetas que eu estou falando, Natã. O segundo profeta que eu quero falar dele, também que é pouco falado, é o profeta Gade.
Nós vamos ver aqui no segundo livro desse Samuel, capítulo 24, e o versículo de número 11, diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 11, diz assim: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Isso quando Davi contou o povo, numerou o povo, isso Deus considerou um pecado, porque Davi pecou quando ele então numerou o povo e Deus o castigou. E Deus usa o profeta então Gade para propor 3 coisas para Davi escolher. E Davi, sabendo que Deus é misericordioso, ele escolheu cair na mão de Deus. Então o profeta Gade. Vamos para o terceiro profeta que eu quero falar neste vídeo, nesta mensagem, para você ver como que Deus tinha profeta, meus irmãos. E eu fico pensando e analisando, Deus tinha muitos profetas ali, tanto no reino do norte como no reino do sul. E o sábio Salomão, ele vai escrever no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo 18, dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe. E eu fico imaginando, olha, Deus tinha profeta, irmão Israel. Além dos profetas literários, esses são alguns que eu estou citando aqui, que não escreveram. Deus tinha muitos homens ali, usados por Deus, para repreender o povo, para corrigir reis, repreender as autoridades. Os homens de Deus ali, o porta-voz de Deus, porque profeta é porta-voz de Deus. Mesmo Deus tendo essa quantidade de profeta ali no reino do norte, no reino do sul, mesmo assim o povo se corrompia. E o sábio Salomão vem a dizer: não havendo profecia ou não havendo profeta, o povo se corrompe. E olha que Israel se corrompeu, não foi por falta de profeta, porque Deus tinha profeta em Israel. E Deus tem profeta ainda na igreja de hoje, e o povo se corrompe. Então é que o povo é rebelde mesmo. Tendo profeta, o povo se corrompe. Imagine se não tivesse profeta, que situação seria o povo de Deus? Vamos falar também do profeta Aías, um profeta de Deus, usado também para profetizar a divisão do reino para o rei, para Jeroboão, antes de ser rei. A Bíblia disse que o profeta Aías estava indo um caminho e encontra com Jeroboão. E aquele profeta estava com as vestes novas. E quando ele encontra Jeroboão, ele rasga as suas vestes em 12 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão e diz: assim diz o Senhor, eu rasgarei o reino da mão de Roboão e te darei 10 tribos. E essa profecia se cumpriu, houve a divisão. Roboão ficou com 2 tribos, que é o reino do sul, e Jeroboão ficou com as 10 tribos, que é o reino do norte. O tempo se passaram, Jeroboão mandou a sua esposa consultar esse mesmo profeta. Por quê? Porque Jeroboão recebeu a profecia da divisão do reino e a profecia se cumpriu. E agora o filho dele ficou doente. Ele manda a sua esposa e a casa do profeta Aías consultar o profeta, mas que a mulher fosse disfarçando como se fosse outra mulher. E o que aconteceu? Como o profeta já era de idade, já não enxergava mais, a mulher foi disfarçando como se outra pessoa para consultar a Deus. Mas quando a mulher estava combinando com seu marido, Deus já falou para o profeta: está vendo a mulher de Jeroboão aí, ela vem disfarçada. E o profeta ficou na espera. Quando a mulher começou a entrar dentro de casa, que o profeta ouviu o ruído dos sapatos, do andar da mulher, já gritou lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão. Por que disfarça assim? Meus amados, ninguém engana o profeta de Deus.
Um profeta de Deus, ele pode até perder a visão física, mas espiritualmente ele enxerga longe. Então, cuidado. Não tente disfarçar, não tente enganar o homem de Deus, porque é melhor a gente ser sincero do que fingir, porque quem finge passa vergonha. Imagino a vergonha da mulher de Jeroboão tentar disfarçar diante de Deus, enganar o profeta. Não engana, irmãos. Você pode enganar os falsos profetas, mas o verdadeiro profeta ninguém engana, porque tem visão de Deus. Vamos falar de mais um profeta, é o profeta Ido. Esse profeta Ido era um homem que tinha muitas visões de Deus. Eu digo visão de Deus, não é qualquer visão não, visão do Senhor que se cumpria. Deus mostrava as coisas para esse homem, Deus revelava as coisas para esse profeta Ido. Nós podemos ler aqui no segundo livro de Crônica, capítulo de número 9, e o versículo de número 29 diz assim: os demais atos, pois, de Salomão, tanto o primeiro como o último, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, e o profeta, e nas visões de Ido, o profeta, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate. Então, esse profeta Ido, ele tinha ali suas visões de Deus, era um profeta usado por Deus. Deus mostrava muitas coisas para esse homem. Podemos falar também no capítulo de número 13, aqui do segundo livro de Crônica, capítulo 13, versículo 22, falando ainda do profeta Ido. Diz assim o texto sagrado, capítulo 13, verso 22: os mais atos, pois, de Abia, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Esse homem que eu entendo aqui, ele tinha um livro que ele escrevia a sua história, e os atos de Abia estavam escritos nos escritos da história do profeta Ido. Deus usava muito esses homens em Israel, e mesmo assim Israel se corrompia, Judá se corrompia. Nós podemos ver outro profeta, o profeta Semaia. O profeta Semaia, ele profetizou, meus irmãos, repreendeu o reino de Israel. Vamos ver aqui no segundo livro de Crônica, o capítulo de número 11 e o versículo de número 1 ao 4, que diz assim: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos destro na guerra, para pelejar contra Israel e para restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaia, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá, Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Roboão, ele perdeu 10 tribos, e agora ele reuniu o exército do reino do sul para ir tomar o reino da mão de Jeroboão. Mas Deus falou: não vai. Deus usou o profeta Semaia e disse: não vá pelejar contra vossos irmãos, porque essa divisão veio de mim. Essa divisão veio de mim por quê? Porque Roboão foi um rei muito duro. Ele começou a apertar o povo, começou a oprimir o povo, e o que aconteceu? O povo se dividiu. Mas também já era uma profecia
profetizada pelo profeta Aías, como já falei, do profeta Aías, que profetizou a divisão do reino, que Jeroboão seria rei sobre as 10 tribos. Podemos entender também outro profeta usado por Deus no tempo do rei Josafá, o profeta Azarias. Quando nós lemos no segundo livro de Crônica, capítulo 15, verso 1 ao 7, o profeta é usado por Deus para dizer a Josafá que enquanto ele estivesse com o Senhor estaria com ele, mas se eles deixassem, Deus o deixaria. Esse profeta foi usado para animar a Josafá a renovar o concerto com Deus. Nós podemos ver isso no segundo livro de Crônica. Josafá renova o pacto com o Senhor. Outro profeta também usado ainda no tempo do rei Josafá é o profeta Jaaziel. Quando Josafá recebeu a notícia que os amonitas e também alguns da montanha de Seir veio contra Josafá para guerrear e tomar a herança. Alguém veio, deu aviso a Josafá, está escrito no segundo livro de Crônica, capítulo 20, e o versículo 14 e 15, vai dizer que quando Josafá convoca todo Judá a Jerusalém para buscar socorro ao Senhor, e eles se colocam em oração. Enquanto ele estava orando, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Jaaziel e usa esse profeta para encorajar a Josafá com Judá para pelejar, dizendo: não temas, ó rei Josafá e Judá, porque essa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, senão minha. Põe os cantores na frente. Então esse profeta Jaaziel também foi usado poderosamente por Deus. Então veja, meus amados, quantos profetas Deus tinha ali na antiga aliança, tanto no reino do norte como no reino do sul. Outro profeta que podemos falar dele é o profeta Anani. No segundo livro de Crônica, capítulo 16, versículo 7 a seguir, o versículo 7 diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E aí ele continua falando, porque o rei Josafá se aliou com o rei da Síria, confiou no rei da Síria, e Deus então usa o profeta Anani e repreende a Josafá. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender que Josafá ficou irado contra o profeta e mandou prender o profeta, porque Deus falou a verdade. Sabe o que eu aprendo aqui? Josafá é a liderança máxima do reino de Judá, e o profeta fala a verdade, repreende ele sabia que era Deus, porque Josafá conhecia a voz de Deus. E o profeta Anani o repreende. O que ele faz? Manda prender o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Existe muita liderança hoje na igreja. Se o profeta usado por Deus repreender ele, o profeta que repreendeu um pastor hoje, ele não é preso em cadeia como Anani, mas ele é jogado por canto, porque as lideranças não querem ser repreendido por Deus. Então, assim como Josafá ficou irado contra o profeta Anani, porque repreendeu por seu erro, tem muitos pastores assim. Ele erra e não quer ser repreendido. E ai do profeta que repreender um pastor hoje, ele é jogado por canto. Nunca mais ele tem oportunidade para pregar, nunca mais ele tem oportunidade. Ele é jogado de lado, ele é deixado de lado, ele é ignorado. Então, meus amados, Deus usa o profeta para repreender grande e repreender pequeno, mas o profeta Anani manteve na sua posição de homem de Deus. Outro profeta que nós podemos entender é o profeta Jeú. O profeta Jeú está escrito no primeiro livro do Reis, capítulo 16 e o verso 1, né? Esse profeta Jeú também é um homem de Deus. Vamos falar de outro profeta, e aqui eu vou reforçar o que eu disse, que Josafá conhecia a voz de Deus.
profeta Micaías. O profeta Micaías foi aquele que profetizou a morte do rei Acabe, quando foi guerrear contra Ramote de Gileade. Os profetas todos profetizando em favor de Acabe, e Josafá estava ali para ajudar Acabe, e todo mundo profetizando a mesma coisa. Josafá, como conhecia Deus, conhecia a voz de Deus, disse: Acabe, não tem mais ninguém que a gente possa consultar? Tem um aí que não gosto dele, só fala mal de mim. Aí Josafá disse: não fala assim, ó rei, manda chamar. O mensageiro de Acabe foi lá chamar Micaías, tentou agradar Micaías, e Micaías disse: não, o que Deus pôr na minha boca eu vou falar. Ele falou, profetizou a morte. Acabe disse: eu não falei para você, Josafá, que esse homem só fala mal de mim? Prenda ele, trata ele com pão e água de amargura até que eu volte. Micaías disse: se Deus não falou pela minha boca, tu voltará com vida, mas se Deus falou, tu não voltará com vida. E o rei foi para a guerra, morreu. E veja que Micaías também foi preso, meus amados. E, infelizmente, meus queridos, existem muitos líderes como Josafá e Micaías e Acabe, que não aceita a repreensão de Deus. O profeta que repreender um pastor hoje, ele pode se preparar que ele vai sofrer. Vai sofrer o quê? Discriminação, ele vai ser deixado de lado, ele não vai ter muita oportunidade para pregar, entendeu? Porque, infelizmente, as lideranças eles erram e não querem ser corrigido. Não estou dizendo todo, mas uma grande parte. Então, você que é líder, cuidado. Se você errar, aceita a repreensão de Deus. Se o profeta te repreender, é Deus usando ele. E por que você vai maltratar o profeta? Como Josafá prendeu Anani, Acabe mandou prender a Micaías. Falamos de outros profetas. Profeta Obed. Segundo o livro de Crônica, capítulo de número 28, versículo 9 a 11. Esse profeta, ele repreendeu a Israel e o rei Acaz por matar os irmãos, os servos de Deus do reino de Judá. Veja que Roboão queria guerrear contra Israel para tomar as tribos de volta. Deus repreendeu esse profeta que eu já disse anteriormente, e ele não foi. Agora aqui Obed é usado por Deus para repreender também o reino, agora o reino de Israel, o reino do norte. Chegou até a matar algum de Judá. Meus irmãos, que coisa triste. O próprio povo de Deus se matando, porque o reino do norte, o reino do sul era povo de Deus. Agora, a briga, a divisão é uma desgraça no reino. Infelizmente, meus amados, quantas igrejas estão aí querendo matar um ao outro, pastores querendo matar um outro, pastor levando o outro na justiça. Deus não se agradou nunca que o seu povo se levantasse contra o seu próprio povo. Deus nunca se agradou que Judá se levantasse contra Israel, nem Israel se levantasse contra Judá. Sempre Deus usou profetas para repreender. Infelizmente é uma vergonha hoje, né? Pastores na mídia detonando a vida do outro, brigando, escandalizando o nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia do povo do Senhor, e que Deus continue levantando profeta com autoridade para repreender esses que usa de má fé, que erra, e que Deus continue levantando profeta com autoridade. Agora eu quero falar de Abraão. Abraão também era profeta. Foi o próprio Deus quem falou que Abraão era profeta. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 20 e o versículo de número 7, diz assim o Senhor Deus: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que viva. Porém, se não lhe restituir, sabes que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Nós vemos aqui
quando Abraão, ele vai diante do rei Abimeleque, e Abraão mente pela segunda vez, porque Abraão já tinha mentido no Egito, que Sara é sua irmã. Agora ele mente para o rei Abimeleque também, que Sara era sua irmã, e o rei Abimeleque então toma Sara por mulher. Mas antes de Abimeleque deitar com Sara, Deus foi a Abimeleque e disse: não toque nessa mulher, essa mulher é casada, devolve a mulher para o marido dela, porque o marido dela é profeta, rapaz. O marido dessa mulher é profeta, não mexe com essa mulher. Irmãos, e Deus livrou Abimeleque de cometer um adultério, apesar que Abimeleque era inocente, mas Deus livrou Abimeleque de cometer um pecado. E Deus disse: não mexe com essa mulher, porque a mulher, o esposo dela é profeta. Então Abraão era profeta. Jacó também era profeta, meus amados irmãos. Podemos ver isso no livro do Gênesis, capítulo de número 49. Leia Gênesis 49. E quando você vai ler o versículo 8 a 11, Jacó está profetizando sobre Jesus Cristo, a vinda de Jesus da tribo de Judá. Por isso Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, cumprindo-se a profecia de Jacó. Então esses são alguns nomes que eu mencionei para nós ver como Deus tinha profeta, meus irmãos. E são os profetas que pouco se prega sobre eles. Ainda no Novo Testamento existe o profeta Ágabo, no capítulo 11 e o versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Então Deus tinha profeta no Antigo Testamento, Deus tem profeta na dispensação da graça, e Deus usa o seu povo. Que Deus continue usando os profetas, Deus continue te usando, que Deus continue usando-nos como profeta na terra. E o povo não se corrompia, o povo de Israel, o povo de Judá se corrompia, não era por falta de profecia, é porque o povo era rebelde mesmo, porque profecia tinha, profeta tinha, o povo era rebelde. Muitos crentes estão se corrompendo hoje também, não é por falta de profecia, não é por falta de ensinamento, não é por falta de mensagem, é porque o povo é rebelde mesmo. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por ti ainda nesse momento. Querido Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, continua, Senhor meu Deus, levantando profeta nesta geração, meu Deus, que estamos vivendo, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Deus, dá temor à tua igreja, Senhor, dá temor ao teu povo, Pai Santo, para que o povo deixe a sua rebeldia e se humilha diante de ti, Pai Santo. Deus, continua usando os profetas na terra, assim como o Senhor usou os profetas no Antigo Testamento, continua usando os profetas nos nossos dias, para repreender, Senhor meu Deus, o pecado daqueles que pecam, daqueles que vivem, meu Deus eterno, levando o povo a se corromper. Deus, continua levantando profeta para que o teu reino seja abençoado. Repreende, Pai, a rebeldia dos rebeldes, para que eles possam se converter à prudência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.